6 etapas para se tornar um professor, uma professora reconhecida. Eu penso que esse é o desejo de todos nós que somos professoras, que somos professores. E eu quero falar para você que é possível a gente conseguir construir essas 6 etapas para realmente a gente conseguir blindar a nossa carreira. Eu sou Zilma Lee e eu ajudo professores a ter uma carreira reconhecida, a ser um professor reconhecido em todos os lugares que você estiver, professora e professor. Então, vamos lá? Então, uma primeira etapa, que é você saber qual é o seu propósito. E para que a gente dê conta dessa questão de qual é o nosso propósito, primeiramente a gente precisa de olhar para a nossa identidade. Perceber como foi construída a nossa identidade e como é que essa identidade se manifesta. Como é que está o seu autoconceito diante de toda essa situação de crise que nós estamos vivendo. E esse momento permite com que façamos este reconhecimento de como está manifestando a nossa percepção. Como é que eu me percebo? Como é que está a minha autopercepção? Ela está mais para negativo ou para positivo? Realmente é dar conta de verificar, de revisar os seus conceitos. O que é que você pensa sobre você? O que é que você aceita como verdade sobre o que o outro pensa sobre você? Então, a gente precisa de estar constantemente fazendo essa revisão, revisitando o nosso autoconceito, revisitando a nossa autoimagem, verificando como é que está a minha autoeficácia, como é que eu estou percebendo o desenvolvimento das minhas habilidades, das minhas competências. Porque se a gente não faz isso, a gente vai ficando confortavelmente em uma zona, chamado mesmo de zona de conforto, onde a gente pensa que do jeito que nós estamos, está tudo bem, né? E aí a gente quer que a situação muda, mas a gente mesmo não procura ter atitudes diferentes. E a nossa identidade tem essa relação direta com o nosso comportamento. O comportamento retrata esta identidade. E principalmente quando a gente está falando de propósito, nós precisamos então de verificar onde é que nós estamos, né? Qual é a minha realidade atual? Como é que ela se configura? Como é o desenho da minha realidade? E eu tenho condições de fazer um novo desenho? Eu estou em condições de colocar mais cores para que eu possa construir este novo caminho? E este novo caminho vai nos levar para um outro lugar. Mas que lugar é este? Eu sei para onde eu quero ir? Você sabe para onde você quer ir? Então, antes que a gente faça este propósito, nós precisamos então de perceber onde é que nós estamos. A situação que você está vivendo hoje, a situação que você está vivendo no agora, ela é uma situação que favorece uma nova caminhada? Uma caminhada de transformação? Ou é uma situação que você está preferindo acomodar-se? Porque este é o caminho mais fácil. Acomodar sempre vai ser o caminho mais fácil para a grande maioria das pessoas.
E nós, professores, eu penso que a gente tem essa questão muito presente na nossa identidade. A maioria de nós gostamos de mudança, porque nós estamos aprendendo o tempo todo. Nós já entendemos que as experiências que vão chegando até nós é um convite para a mudança. E agora nós estamos com uma variedade enorme de oportunidades. Então, vamos verificar onde estamos para que possamos construir com consciência este novo lugar. Para onde que eu vou, né? Onde vai dar tudo isso? Que lugar que eu quero chegar? Qual é o meu propósito? Eu estou dando conta de fazer este novo desenho? Eu estou dando conta de calcular de compor esta nova fase que eu desejo? E afinal, qual é mesmo o seu desejo? Você quer conquistar algo diferente? E nós estamos vivendo exatamente neste momento de transição, né? Caminhando, fechando um ano e abrindo um novo ano. E olha quantas possibilidades nós temos. E eu gosto muito quando as pessoas brincam, se cada dia representa uma nova oportunidade, então nós temos aí pela frente mais 365 oportunidades, contando um dia como oportunidade. Mas nós sabemos que nós teremos muito mais do que isso. Precisamos, então, de aprender a aproveitar essas oportunidades que estão chegando. E, ao mesmo tempo, também agradecer as oportunidades que nos trouxe até aqui, até este momento. Pense, então, o que é que você quer construir para este novo ano. Imagine como é que você quer chegar no final do próximo ano, para que você comece realmente a pintar, a escrever, a configurar o seu propósito. É muito importante, porque se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então é melhor que façamos isso juntos. E é com essa alegria de construir junto, de ter você aqui neste encontro, que eu quero dizer para você que essa primeira etapa, ela é fundamental para que você seja um professor, uma professora reconhecida. Vamos para a segunda etapa? Então, na segunda etapa, nós precisamos de refletir para que possamos desenvolver com consciência a tecnologia humana. Se fala tanto, né, de tantas tecnologias, e geralmente a gente pronuncia tecnologias no plural mesmo, né, devido a inúmeras tecnologias que nós utilizamos, tudo isso que está em volta, né, tudo que vem favorecer a nossa vida são tecnologias. Mas a gente precisa de prestar atenção nessa tecnologia humana que nós temos. Neste corpo fantástico, nessa máquina incrível que nós temos, que ela precisa de ser cuidada. Ela precisa de ser reparada, precisa de ser mantida, de ser alimentada. Ela precisa de ser o tempo todo refeita, né? É preciso, e para que isso aconteça, nós precisamos de muitos cuidados. Nós precisamos, principalmente, de fazer uma verificação constante sobre as nossas necessidades. Esta tecnologia humana que nós temos, ela precisa de ser desenvolvida todos os dias. E quando eu falo de necessidades, me vem agora, então, a pirâmide das necessidades de Maslow.
Quantas vezes nós, no ato da nossa profissão, nós não damos conta sequer de todas as nossas necessidades básicas, né? Que é exatamente dar conta daquilo que você não sobrevive bem sem esses cuidados, como o da alimentação, o da água, o do sono, do descanso, o do lazer, das nossas excreções, do sexo. São necessidades básicas e muitas vezes nós descuidamos dessas necessidades, causando para a gente um quadro de adoecimento. Mas especificamente, eu quero que a gente pense juntos sobre essa tecnologia humana voltada muito mais para a nossa questão socioemocional. Como que nós, professores do agora, nós nos encontramos em uma situação muito delicada, em uma situação onde a grande maioria dos professores apresentam uma, duas ou três características que comprovam que nós não estamos tão bem como gostaríamos de estar. Então, dar conta dessa dimensão socioemocional é refletir de como é que você está lidando contigo, como é que você está cuidando de você, como é que você está lidando com o outro, como é que você está relacionando com o outro. Então, eu me percebo relacionando comigo mesma, eu percebo como é que eu estou relacionando com o outro, para que eu dê conta, em conjunto, de lidar com os desafios. Porque se eu não estiver dando conta de lidar com as minhas emoções, ou de lidar nas relações com o outro, provavelmente eu terei dificuldade de lidar com os novos desafios. Então, cuidar dessa dimensão que nos faz cada vez mais conscientes de que nós somos seres sociais, seres que se relacionam o tempo todo, seres interdependentes. Então, eu preciso de lidar comigo, com o outro e com os desafios. E para que eu dê conta de fazer todo esse zelo com a tecnologia humana, eu preciso de cada vez mais ter consciência de como estou, de como penso que estou, quais são os cuidados que eu estou tendo comigo, principalmente nessa dimensão socioemocional. Porque não tem como negar. A nossa profissão solicita de nós o tempo todo que esta dimensão seja cada vez mais trabalhada. Não é à toa que faz parte de uma das competências mais complexas que a BNCC vem tratar conosco, para que nós possamos ter este olhar profundo e complexo, para que possamos despertar neste cuidado deste aparelho humano que nós temos. A melhor tecnologia que nós temos é essa, que está entre o computador e a cadeira. Sou eu e também é você. A gente precisa de aprender a cuidar de nós cada vez mais. Porque nós somos uma ferramenta e essa ferramenta precisa de estar conectada com o cosmos, conectada com o bem, conectada para que ela possa desenvolver o seu papel de uma forma cada vez melhor. Uma próxima etapa é a busca do equilíbrio. Nós estamos sempre na busca do equilíbrio, nem sempre com consciência, mas nesse exato momento de crise, dessa solicitação de mudança, equilíbrio do quê?
além da gente precisar de equilibrar toda essa máquina humana que nós temos, nós precisamos de dar conta de equilibrar o que eu acabei de dizer sobre a tecnologia humana, a tecnologia digital e também a tecnologia dos métodos ativos. Eu entendo como um tripé. Se é um tripé, eu preciso então de dar conta de medir, né? De medir este tripé para que realmente tenha equilíbrio. Porque se eu focar demais em um, ele fica capengo em um outro ponto. Então, dar conta de encontrar o eixo, o momento, onde eu utilizo essas 3 tecnologias em busca de um equilíbrio profissional, de um equilíbrio da nossa função docente. Se eu preciso, então, de cuidar dessa tecnologia humana, de todo esse aparelho humano que nós temos, de todo esse complexo mental, de toda essa caixa de ferramenta que nós temos, da nossa criatividade, eu também preciso, neste momento, de despertar para aprender cada vez mais sobre as tecnologias digitais. Porque nós estamos e estaremos usando cada vez mais as tecnologias digitais. Também preciso de lembrar e preciso também de aprender, de reconceituar o que é as tecnologias dos métodos ativos. E, a princípio, é onde eu consigo convidar o meu aluno, o meu estudante, o meu educando, o meu acadêmico, para que ele venha para o centro do processo. Ele é o centro do processo de ensino e de aprendizagem. Quando eu começo, então, a trabalhar os meus paradigmas, lembrando que para que seja um método ativo, primeiramente, eu preciso de colocar no centro o sujeito que aprende, que sem ele, nossa profissão não existe. Nós temos, então, esta inter-relação ou essa trans-relação o tempo todo com o nosso educando. Mas eu preciso de ter consciência de que eu tenho que tirá-lo da periferia e trazê-lo para o centro. E para que isso possa acontecer, nós precisamos, então, de tirar os conteúdos do centro, que são extremamente importantes, mas não é o mais importante. O mais importante é o sujeito que aprende. E quando a gente adquire essa consciência, nós vamos nos tornando cada vez mais professores, cuidadores da aprendizagem. E quando a gente consegue fazer isso, é incrível. É incrível como que os nossos educandos vão reconhecendo o quanto é importante essa nova construção. O quanto é importante que para que ele construa com liberdade, com autonomia, com criatividade, com envolvimento com a tarefa, respeitando as suas áreas de interesse, ele precisa de estar no centro. Porque se ele não estiver no centro, ele é só um indivíduo passivo. Aquele que parece estar recebendo tudo o que você traz. Mas a passividade dele é tão grande que, na verdade, a taxa de retenção dele é mínima. Mas quando a gente muda, quando a gente consegue colocar ele no centro, ele passa a ser, então, a ser o protagonista da sua aprendizagem. E isso, então, coloca-o em uma situação ativa, proativa. É ele construindo os seus conhecimentos e nós, professores, cuidando, zelando, mediando, para que ele possa se desenvolver e alcançar em um futuro muito próximo a sua autorrealização.
Então, a busca deste equilíbrio é de suma importância, principalmente para este momento específico, porque nós vivemos essa grande transformação. Nós não vamos conseguir voltar para a sala de aula e ter aquela sala de aula tradicional que nós estávamos acostumados. A pandemia chegou e nos convocou para mudar. E a mudança está fervendo, com muitas alquimias, com muitas cores, com muitos movimentos, com muitas dinâmicas. E dentro de tudo isso, é importante o equilíbrio entre essas três tecnologias: tecnologia humana, tecnologia digital e tecnologia dos métodos ativos. Seguindo, então, vamos para a nossa quarta etapa. Quarta etapa para que você seja um professor, uma professora reconhecida. Talvez esse seja o nosso grande propósito. Todos os dias, eu quero aprimorar esse propósito. Então, fortalecer os nossos valores. Quais são os nossos valores? Então, a gente precisa de refletir sobre isso, né? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Quais são os valores que estão presentes na minha fala, no meu pensamento e principalmente nas minhas ações? Porque o tempo todo, nas nossas relações, nós estamos mostrando os nossos valores. Nós estamos contando sobre nós para o outro o tempo inteiro. Então, precisamos de reconstruir os nossos valores humanos. Porque, às vezes, nós vamos ficando tão envolvidos nas nossas atividades rotineiras, cotidianas, que muitas vezes são estressantes, ou dependendo da função que você está, são tão burocráticas, que a gente não vê sentido, a gente não vê significado, e nós vamos deixando que os nossos valores, aquilo que a gente tem de melhor, que isso vá ficando num canto. A gente coloca eles na gaveta e vai relacionando conforme a massa que está em torno de você, sem prestar atenção, de fato, nas nossas coerências, né? Coerência entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Então, precisamos de ter essa busca, que Platão já dizia que a gente precisa de recordar. Já existe em nossa essência, mas nós precisamos de recordar, porque as nossas circunstâncias vão provocando tantas distrações que a gente acaba esquecendo a nossa essência. Lembrar que os valores humanos são formados, então, pela verdade, pela retidão, pela paz, pela não violência. Cuidar para que possamos rever na nossa fala, nos nossos comportamentos, estes valores que são tão imprescindíveis, que nos diferenciam dos outros animais, que nos coloca no topo com toda a nossa inteligência, com toda a nossa criatividade e espiritualidade. Então, este é um momento bem propício para que a gente fortaleça, reveja os nossos valores. Só este assunto já daria para a gente ficar assim, horas discutindo, né? Bem, então, uma quinta etapa. Precisamos de desenvolver a musculatura da generosidade. Não é isso? Quando a gente quer ficar forte, a gente não vai lá para a academia e malha para que possamos ter músculos. Precisamos de musculatura da generosidade.
Precisamos de cada vez mais. Às vezes a gente sem parar para refletir, a gente chega a pensar que as nossas relações agora estão tão online que não precisa mais da empatia. Precisamos cada vez mais da empatia. Precisamos cada vez mais entender o pensamento do outro, a fala e o comportamento do outro. Precisamos cada vez mais de nos colocarmos no lugar do outro, de usar realmente a generosidade, para que possamos ter alteridade de entender a manifestação do outro, para que possamos desenvolver a musculatura da solidariedade. E não é da solidariedade material apenas, também a solidariedade da escuta, do acolhimento. Se nós não estamos podendo abraçar fisicamente, que possamos então abraçar com a nossa escuta ativa, com a nossa escuta aguçada, aquela que compreende, aquela que percebe a necessidade e que faz uma ação em prol do outro. Que às vezes não é você ter que doar o livro que o outro não tem, mas é que você possa doar um pouco da sua companhia na hora que o outro está sofrendo, na hora que o outro está chorando, porque ele não está conseguindo, por exemplo, não está conseguindo entender todo esse contexto de tecnologia digital e ele passa por um desespero, né? Ele fala, meu Deus, é muita coisa, eu tenho que aprender coisa demais, como é que eu vou dar conta de aprender tudo isso e ainda ter que fazer todas as minhas entregas, entrega de nota, entrega de trabalho, entrega de planos, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Mas se você desenvolver a solidariedade, você vai conseguir olhar para o outro e ser um sol para ele, né? Você vai trazer luz para ele. Você vai trazer para ele um recurso, um alento, uma dica. Você vai trazer para ele um momento onde ele pensa assim, eu não estou sozinho. Tem alguém que me compreende. Tem alguém que está disposto a me dar a mão. Tem alguém que quer me ajudar. E dentro dessa musculatura tão importante neste momento, dessa musculatura que penso que todos nós precisamos de vitaminá-la cada vez mais, sempre lembrar da ética. E para mim o melhor conceito de ética é esse que o que é bom para mim também é bom para você. O que é bom para mim também é bom para a comunidade. Para mim este é o melhor conceito de ética. Que nós possamos, então, dar conta de perceber o outro, de reconhecer o outro, de aceitar o outro nessa diversidade, para que nós possamos aplicar o tempo todo a ética, para esse bem comum. Se é bom para mim, é bom para o outro, então eu estou sendo ética. Se é bom só para um ou para o outro, então eu preciso de rever os meus conceitos. Esta dica, eu acho ela assim, ela é imprescindível. Ela é imprescindível. Porque quando eu consigo desenvolver essa musculatura da generosidade, eu estou conseguindo aperfeiçoar a minha tecnologia humana. Veja como que tudo caminha de forma interdisciplinar. Se a gente separa como eu separei aqui, é só para um efeito didático. Mas está tudo ligado, está tudo conectado. Talvez não só de forma interdisciplinar, mas de forma transdisciplinar. Para que nós, enquanto seres humanos,
possamos crescer o tempo todo. E aí, na sexta etapa, nós vamos então refletir sobre como é que nós estamos aceitando a impermanência, né? E algo que eu acho assim, que é muito pouco discutido em sala de aula, seja em qualquer nível do ensino, a questão da impermanência. Nós ficamos muito mais focados que é preciso ter controle. E, na verdade, nós podemos pensar diferente. Não é pensar no controle, mas é pensar em aceitar a impermanência. Então, primeiro, foca no que você dá conta. Foca no agora. Foca neste momento. E este momento chama-se presente. Então, foca no presente. Porque o que você está vivendo agora, a sua experiência de agora, ela é o seu presente. E o que é que nós estamos fazendo com o nosso presente? Como é que nós estamos lidando com o nosso presente? Como nós passamos grande parte do nosso tempo recordando coisas que já passaram. Hoje, por exemplo, eu estava escutando uns fogos, por volta das 13 horas. E escutar aqueles fogos me remeteu lá na minha infância, lá na roça, quando na passagem de ano, toda a família reunia na fazenda do meu avô, e cada família que adentrava a porteira, entrando na fazenda, o meu avô mandava soltar fogos. E aí eu me peguei passeando lá na fazenda. E aí a gente montava nos cavalos, ia correndo para a porteira de entrada para ver qual é a família que estava chegando. E aí a gente fazia o acompanhamento até chegar na varanda da casa. E daqui a pouco, outros se anunciavam e nós fazíamos o cortejo do mesmo jeito. Mas eu recordo do meu passado, eu me alegro com ele, eu agradeço, mas eu não fico presa nele. E aí eu olho para o meu presente e fico vendo como é que se manifesta agora a alegria do encontro. Agora é de outra forma, agora é de outro jeito. Mas precisamos de ainda celebrar o encontro. Seja ele online, seja ele presencial. Mas é no encontro que nós nos transformamos. Lembrando do grande escritor e poeta, psicólogo Roberto Crema. E dentro disso, que nós somos capazes de lembrar do passado, reconhecer o nosso presente e também somos capazes de projetar o nosso futuro, de fazer esse desenho para o nosso futuro, então a gente tem que ter em mente que tudo se transforma. Tudo se transforma o tempo todo. Ora, se tudo se transforma o tempo todo, e a grande maioria dos acontecimentos, eu, você, nós não temos controle, então nós precisamos de treinar o nosso ser para sofrer menos. Para sofrer menos. Não é interessante essa questão? Porque a grande maioria de nós não gostamos muito de mudança, né? Porque mudar significa eu não sei o que vai acontecer. E quando eu não sei o que vai acontecer, me gera uma emoção do medo. E às vezes o medo paralisa. Então eu tenho que aprender a pensar que eu posso sofrer menos quando eu tenho mais presença no meu presente. Precisamos também de saber o que nos torna plenos. O que realmente te faz feliz?
O que colabora para que você tenha saúde? O que colabora para que você possa relacionar bem com as pessoas? O que faz de você um ser alegre? Buscar essa plenitude todos os dias. Isso precisa de ser uma meta nossa. Saber olhar para a sua realidade, perceber a sua circunstância, distinguir o que é que você pode fazer, faça. O que você não pode fazer, aceite. Então, isso é uma entrega. É uma entrega. Eu faço o que eu posso e eu aceito aquilo que não está nas minhas possibilidades realmente de mudança. E aí eu vou aprendendo a viver melhor, a sofrer menos com tudo que nos acontece. Mas perguntar, o que é que eu tiro de bom dessa grande lição que eu estou vivendo hoje? O que é que eu tiro de positivo para o que está me acontecendo neste momento? Eu sei. Requer, sim, requer muito treinamento e, principalmente, consciência do aqui e do agora. Precisamos, mais do que nunca, meus queridos e minhas queridas professoras, aprender a amar a vida, a vibrar com a vida, aprender a amar a nós mesmos, aprender a amar a nossa profissão, que é uma profissão tão linda, que é a base de todas as outras. Nós lidamos com seres humanos, com o que ele traz de melhor. Então, nós precisamos de amar a nós mesmos, para que possamos amar o outro. E quando a gente vai adquirindo essa consciência do se reconhecer enquanto ser que pode aprender a amar, em aceitar como ser que ama, em respeitar como ser que ama, aí sim, aí nós estamos nos abrindo para o amor. Nas suas diversas formas. Mas nós vamos aprendendo. Precisamos de todos os dias, principalmente nós, a aprender a amar a nós mesmos e aprender a amar o outro. E é pela manifestação desse amor por nós e pelo outro, é que a gente manifesta esse amor pelo Criador. A forma como nós tratamos o outro é a forma como nós manifestamos o amor pelo Criador. E quando a gente aprende a viver assim, nessa busca, aí também a gente aprende a ser grato. A ter gratidão, não a gratidão do modismo, mas da gratidão sincera, aquela que vem da sua essência, aquela que vem da sua alma. Que você vive o acontecimento e você é capaz de agradecer. Ô Senhor, obrigada por essa experiência, porque eu saio dela mais forte. E nós estamos neste momento de aprender a agradecer. A minha gratidão, porque você existe. A minha gratidão, porque você está aqui comigo me escutando. A minha gratidão, porque você disse sim para mim. Quando você ficou aqui, quando você permitiu que eu falasse para você sobre essas 6 dicas para você se tornar um professor, uma professora reconhecida. Para que você tenha em mente que não é o outro que vai fazer com que você viva essas etapas. É você, meu querido, minha querida, que escolhe
que escolhe viver essas etapas. Que você realmente se predisponha a saber do seu propósito, a desenvolver a sua tecnologia humana, a buscar o equilíbrio entre tecnologia humana, tecnologia digital e tecnologia dos métodos ativos, a fortalecer os valores humanos, a desenvolver a musculatura da generosidade e aceitar a impermanência. É você que escolhe. É você que decide. É você o protagonista da sua vida, da sua carreira de professor, da sua profissão de mestre. Não é uma grande alegria? Eu fico muito grata e feliz por estar falando com você nessa perspectiva da busca de ser reconhecido. Você faz, você decide e todo o universo vai vibrando com você. E as coisas vão acontecendo. Eu tenho muitas histórias para contar. Porque foi seguindo esses passos que eu consegui e consigo vibrar com a minha profissão, em ter alegria com a minha profissão. Como eu sou grata pela minha profissão de professora. Desejo a vocês, desejo a você muita paz. Que você construa o seu caminho com consciência. Desejo para você muita luz. Que a luz do Cristo te envolva. Em todos os momentos. E assim possamos caminhar juntas. Paz para você. Gratidão.